Bom dia, meus amigos, povo de Deus. Olha essa manhã aí, ó, 19 de abril, hein? Escola Bíblica Dominical. Estamos começando aqui hoje, animados, viu? Como é que tá aí? Como é que tá na sua casa aí? Junta todo mundo aí em volta da mesa, joga aí, projeta na telona aí, que nós estamos com a Escola Bíblica hoje maravilhosa, viu? E o tema é quente. Como o tema é quente, meu amigo, a gente não podia deixar de trazer uma banda menos quente, né? Está conosco aqui hoje a banda só para abençoar, viu? Aê! Maravilha, hein, pastor Heitor? Bênção demais, hein, pastor Daniel? Hoje vai pegar fogo, viu? Eleição e predestinação, hein? Segura aí, pega a caneta, anota, você começa divulgando o link aí, chama todo mundo aí, ó. Divulga esse link e você pode postar também as suas perguntas no final, hein? Só para abençoar, gente. Vamos lá. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, larará, larará. Que escola bíblica dominical é essa, pastor Essa Daniel? é a mais top de todas as lives que está acontecendo, essa é a mais top, viu? Só aqui na igreja Sal da Terra Centro. Olha, anota aí o endereço da nossa igreja, porque assim que encerrar essa pandemia, você vai poder participar ao vivo, né? Conosco aqui de volta na Escola Bíblica Dominical. Você está com saudade? Muita saudade, né, do povo, né? Ele até tinha confidenciado, essa lição a gente tinha que estar com a sala cheia. Com a turma toda aqui, né? O que faz crescer é o debate, né? E esse tema é muito importante sobre eleição e predestinação. Pega a caneta, hein? Anote a sua dúvida aí, porque vai vir coisa boa aí hoje, viu? Nós vamos trabalhar as linhas que são mais difundidas aí no meio teológico, fazendo umas comparações, né? Vamos mais uma? Vamos lá. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Mas se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor.
canção e o meu louvor. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. e se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha Salvação, e és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale o dia, e mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte e minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus
Tenho certeza que você deu vontade. Eu tenho certeza que você arredou a mesa aí e foi lá para a sala. Eu estou aqui sentadinho, mas tá difícil, viu? Quero agradecer aí a banda Só para Abençoar, viu? Disposição de vocês aqui, abrilhantando a Escola Bíblica Dominical. E em falar só em abençoar, meu amigo, você já deu um like aí? Deu um like, compartilhou já? Compartilhe, divulgue, porque é benção hoje. Hoje o assunto é muito interessante, eleição e predestinação. Bom, vocês sabem que nós estamos aí, esse momento, nós estamos vivendo, nós estamos aí fazendo os cultos todos online, e nós sempre nas nossas transmissões, nós contamos com o coração voluntário de cada irmão que nos ajude a abençoar essa obra. Gostaria que você, olha aí, tem uma conta da nossa igreja aí, colocada na tela, gostaria que você contribuísse, embora nós não estamos presentes, unidos em forma física, mas nós estamos aqui dando continuidade à pregação da palavra, os nossos cultos sendo transmitidos, nós temos algumas despesas que não param, né? Despesa com a técnica, despesa com aquelas despesas fixas, e nós contamos sempre com dízimos e oferta dos irmãos que sempre têm nos abençoado aqui na Igreja Sal da Terra Centro. Se você não é da nossa igreja, mas sentiu no seu coração de abençoar essa obra, saiba que você está investindo no reino de Deus. Então, enquanto vai ficar aí na tela o número aí da nossa conta para você estar abençoando essa obra, nós vamos aí mais um trechinho aí da banda Só para Abençoar, e esse foi o Heitor que batizou essa banda com Só para Abençoar, viu? Eu acho que pegou, gostei disso. Vocês gostaram desse nome? Achou bom isso, Andermão? Oh. Vamos então mais um aí, enquanto você anota aí o número da nossa conta e contribua, irmão. Continue firme, dizimando, ofertando, que Deus vai te abençoar profundamente. Por inteiro, mas eu novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Muito obrigado aos nossos amigos que nos prestigiaram nesta manhã. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical, e hoje nós teremos um tema mega especial. Gostaria mais uma vez de desejar as boas-vindas para o pastor Daniel. Prazer estar aqui junto É com uma esse time honra. de teólogo. Gil, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos. Privilégio estarmos aqui. Hoje nós vamos conversar com os irmãos na terceira série do livro de Efésios. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico, né, Gil? Um tema que vem há mais de 500 anos Exatamente. sendo discutido, sendo debatido, sendo estudados, pontos de vista, e a gente vê que às vezes muitas pessoas não têm tanto conhecimento de quem foi Armínio, de quem foi Calvino, de quem foi Martinho Lutero, e às vezes vira uma miscelânea de informação na cabeça das pessoas, e nós estamos aqui com essa missão de falar sobre a eleição e falar também sobre a predestinação.
de uma forma bem transparente, de uma forma bem madura, de uma forma sólida e, acima de tudo, embasado na palavra do Senhor. Não é isso mesmo, pastor Daniel? É verdade. Não importa a linha de pensamento, seja você calvinista ou seja você arminiano, o importante é que numa coisa nós convergimos só, que a salvação é só em Cristo Jesus. Amém. E isso é que nos une, e é essa diversificação de pensamento é que faz a igreja alavancar, crescer, né? Eu gosto muito desse estudo teológico, porque nós saímos cada vez mais confortáveis, né? Que a salvação é algo imerecido, isso é fato. Amém. Então nós vamos dar o início aqui. Nós gostaríamos de fazer uma introdução. Gostaria de pedir para o nosso Jefinho só baixar um pouquinho só o fundo musical, por gentileza. Eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, se não me engano, estar na Alemanha. E tive a oportunidade de estar em uma das igrejas que o Martinho Lutero viveu naquele lugar. Então, assim, é sobrenatural a gente estar ali. Foi na cidade de Hamburgo e eu tive a oportunidade de subir na cúpula da igreja. Castelo. E dali a gente conseguia ver toda a cidade, algo assim sobrenatural, um presente mesmo que Deus me deu. E vou passar agora, desde já a palavra para o Gil, para que o Gil te explique aí em casa o contexto histórico. Então ele vai explicar as datas, quem foi quem, o que aconteceu, e depois nós vamos falar sobre o ponto de vista de cada um desses teólogos, dessas pessoas que com certeza têm a sua relevância, né, na história da igreja, na história da humanidade, com certeza pessoas de extrema importância. Então agora, com a palavra, o Gil para nos dar essa explicação. Obrigado. No início é muito gostoso a gente estudar, falar sobre a história da igreja, é muito interessante. E uma coisa que nós estávamos falando no início, editor, são pessoas, homens igual nós, são teólogos, sim, mas se você for analisar, nós vamos falar sobre Armínio, sobre Calvino, todos os duas pessoas eles têm embasamento bíblico, tanto é que até hoje se discute calvinismo, arminianismo e etc, não é verdade? Todos os dois têm embasamento bíblico, mas uma coisa que eu sempre deixo bem claro quando eu gosto de dar aula é que Deus a gente não se explica, se vive. Se começar a discutir isso, né, pastor Daniel, com o intuito de briga, perde o sentido de pregar o evangelho, de falar sobre a salvação. E nós vamos começar então, que hoje daria para ter umas 3 aulas seguidas, né, Daniel? Muito grande. O assunto a hora que você fala, ótimo. igual nós vamos falar sobre eleição e predestinação, você já traz em mente, a primeira coisa que traz em mente é Calvino e Armínio. Mas você tem que começar, igual o Heitor falou, pastor Heitor, você deveria até entender quem foi Lutero, porque Lutero, em 1517, ele fixou no castelo que você falou, Wittenberg, é isso mesmo, né? Falar? Ele fixou as 95 teses. E poucas pessoas sabem disso, que ele não queria dividir a igreja católica na época, Heitor. Na época ele queria mesmo fazer uma reforma na igreja católica, que principalmente que vendia indulgências e tantas outras coisas. Ele queria que a salvação era só pela fé e tantas outras coisas que nós herdamos dele também. E ele morreu no ano de 1546, mas neste período nós tivemos 2 teólogos fortes na época, pouco depois dele, que foi primeiro João Calvino, que ele viveu de 1509 até 1564. E nós tivemos também Jacobus, que muitos chamam de Jacó, Jacobus Arminius, é um teólogo holandês. Ele viveu de 1560 até 1609. Naquela época, todo mundo praticamente seguia a base de Lutero e do próprio João Calvino, naquela época. Aí Armínio, que era um teólogo famoso também na época, ele começou a ter divergências teológicas dentro do entendimento da exegese que Calvino fazia. Ele começou a ter outro tipo de exegese, lendo a Bíblia. Aí, se você olhar,
Calvino praticamente batia sobre a soberania de Deus total. E o Armínio era que parte da salvação era uma responsabilidade humana. Aí começou praticamente essa divergência E eu acho que é legal teológica. também, né, Gil, o pessoal de casa entender que quando Armínio morreu, quando Calvino morreu, o Armínio tinha só 4 anos de idade. Perfeito, isso mesmo. Então imagina, né, o Calvino já tinha deixado todo o seu legado, já tinha feito todos os estudos, anos e anos se dedicando à palavra. Quando ele falece, então praticamente o Armínio era uma criança. Então imagine só o tempo que ele teve de desenvolvimento. Estava lendo sobre a história dele, foi um homem muito sofrido, né? Muito. Apanhou muito da vida, os pais. Então, assim, foi uma vida bem sofrida. E fica a dica. Entre aí na internet, compra algum livro sobre a história dos dois, que é muito importante a gente entender o contexto pessoal, histórico dessas pessoas. Vamos lá, Gil. E na época começou a disseminar, pode dizer essa palavra, disseminar, que Armínio começou a pregar as ideologias, a ideia dele sobre eleição e predestinação. E na Holanda começou a crescer muito isso, pastor Daniel. Aí na época tinha o sínodo, um sínodo internacional, chamado Sínodo de Dort. Mas aí já tinha até morrido, o Armínio já tinha, mas a igreja continuou com aquela ideia de Armínio. 10 anos depois que ele morreu, não foi? Exatamente. Esse concílio? Foi no ano de 1618, começou em 18, terminou em 19. Foram 154 reuniões. Tinha o sínodo de Dort, que foi na Holanda, na cidade de... nome complicado de falar, Dorchevit, um negócio bem complicado, mas dá para entender. E tiveram 154 reuniões, convidaram 8 países para participar dessa reunião. Aí no final de tudo, onde eles instituíram os 5 pontos, que eu chamado 5 pontos calvinistas, porque eles colocaram que Armínio era antibíblico. Aí de lá para cá, começou a se pregar somente, praticamente na época, o pastor Daniel, o calvinismo. E uma coisa interessante, que hoje, com exceção da presbiteriana e outras, a metodista, algumas igrejas que seguem praticamente o calvinismo, um percentual, pode-se dizer, de mais de 90% das igrejas hoje, segue o perfil arminianismo. Olha só. E ele foi recusado na época, praticamente eles quase que falaram que ele era um herege, o pastor Heitor, na época. Porque ele começou a ficar totalmente diferente. As teorias de Calvino eram muito enraizadas, muito fortes, muito forte na época. E Calvino, para poucas pessoas que não sabem, algumas pessoas que não sabem, desculpa, ele foi considerado na época, e até hoje, o maior exegeta de todos os tempos. Olha só. João Calvino. Até hoje, pastor Daniel, com esses teólogos, doutorados, ele, para a época nossa, ele é considerado ainda o maior exegeta de todos os tempos. Igual você falou no início, antes nós estávamos comentando, mas era homem também. E mesmo hoje, o pastor Heitor, o pastor Daniel, se você observar, existem pessoas que defendem 100% do calvinismo e 100% do arminianismo. Ô, Gil, mas existe uma mescla. Mas eu acho interessante, assim, uma coisa, pastor Daniel, muitas pessoas debatem, até brigam e viram uma confusão danada devido a isso. E às vezes não conhece nem o que um fala e nem o que o outro fala. Exatamente. Não, eu sou calvinista, eu sou... Então, às vezes não sabe nem o princípio de entendimento dessas pessoas, né? E às vezes briga, sai nos tapa, posta coisas que não deve nas redes sociais. Então isso aí, meu irmão, que está nos escutando, é muito importante. Né? Que isso não é para se debater, isso não é para bater boca, isso não é para ter briga, isso é para ter entendimento. Porque se isso aconteceu na história, isso é um fato histórico, isso é um fato muito importante que igrejas gigantescas, né, derivaram dos pensamentos desses homens. Pastor Heitor, eu já ouvi pessoas, Daniel, falar assim, eu não creio na predestinação. Eu falo assim, o que você entende por predestinação? A pessoa não sabe explicar. Embanana tudo. Mas já vem com aquela cultura de você tentar entender o que é. Eu nasci praticamente, eu comecei na igreja presbiteriana, que prega praticamente o calvinismo, mas eu te falo, tem muitos pontos calvinistas que eu não concordo.
Tem muitos pontos do arminiano, que eu não concordo. Isso é ser teólogo, né? Porque Exatamente. para você ser teólogo, você não pode pegar, Puxar nem para um lado, nem puxar só pro para um outro. lado. É a mesma coisa de, para você entender, talvez você está leigo no assunto, para você entender, é uma confusão tão grande quanto direita e esquerda na política. Entendeu? Tem pontos bons da direita e pontos bons da esquerda. Tem pontos ruins da direita e pontos ruins da esquerda. Mas você tem o quê? Que mesclar isso aí. Então, muitas pessoas defendem sem entender que o princípio é esse. Tem uns pontos que os unem, né? Os pontos que nos unem é que a salvação sem Jesus, isso está fechado entre os dois. Jesus é o único caminho. Então, para ser salvo, você precisa passar por Cristo. Cristo é o centro. E né? exatamente. E outra coisa que a Bíblia é bem clara, que a salvação é pela graça. Isso aí, se alguém pregar algo diferente, é antibíblico. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não é um... E não tem jeito de você tirar o dom de versículo voto. da Bíblia, porque defendendo as ideias, tanto calvinista quanto de Armínio, você tem os versículos-chave. Né? Então não tem jeito de você pegar um versículo e sacar ele da Bíblia e não comentá-lo. Tem Então, o ideal, meu conselho para você que está leigo no assunto, chegou aqui agora, você estudando teologia, porque isso aí acontece mais entre teólogos, né? Teólogos a pessoa nem sabe que a igreja dele, qual que é a linha de pensamento da igreja dele. Ele não sabe nem, ninguém não sabia que ela era calvinista e nem seguia a ideia de Armínio. Então, a gente cresce sem saber que a gente está defendendo uma teoria que você só aprendeu o seu lado. Por isso que é bom ser teólogo, porque eu achava que eu era 100% Armínio. Né? Depois descobri depois que você eu conheceu o também, Gil? depois que eu conheci o Gil, que eu descobri que eu defendo algumas ideias de Calvino sem saber. Entendeu? Então, o ideal é nós sermos irmãos, sermos inteligentes o bastante para nós discutirmos eleição e predestinação biblicamente e tirar as teorias que nos fazem crescer. Porque uma briga, não, quem está certo é o lado A, o lado B, não. Os dois lados têm divergência até entre si. Tem calvinista que diverge de calvinista. E tem armeniano que divide. Daniel, com pastor, Armínio. hoje ainda, se me permitem, hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, eu falei assim, brigaram tanto naquela época, os dois estão nos céus. É verdade. Eu costumo Eu falar creio que sim. Amém. eu costumo falar que é um trem. Você pegou um trem e nesse trem é o seguinte, irmão, tem duas linhas lá, viu? Uma de quem defende aqui Calvino e quem defende Armínio. Então, ó o trem andando, ó, vai chegar em Cristo. Porque o que diverge são as posições de situação. As posições, a sequência. É igual 4 mais 2 é 6. Não, o outro fala, não, é 2 mais 4 que é 6. Vai dar Chegou aí. Chegou aí o entendimento. Não, vamos começar com 4. Não, vamos começar com 2? Então a ideia foi essa. Muito importante, eu vou passar para o Gil agora, ele vai comentar para nós, porque existem 5 pontos que fecha o resumo de um quanto de outro. E a partir de agora você vai poder entender então o que de fato Armínio acredita e o que Calvino acredita. Depois nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui e a gente vai caminhando na nossa aula. Então, Gil, gostaria que você abordasse agora para os irmãos que estão nos assistindo sobre esses 5 pontos, né, que foi esmerado, estudado, 150 e tantas reuniões, 8 países, pessoas de alto gabarito participaram dessas reuniões, esmeraram, leram a Bíblia, discutiram, pegaram opiniões diferentes e chegaram, né, nessas divergências entre eles. Mas nós aqui, o make-off da escola dominical é melhor, né? É o antes aqui, sai fogo. Irmãos, pegou fogo, viu? Mas também, mas quando tem alguém reúne fora das câmeras, vai dar confusão. Foi muito Pega bom o papo fogo. antes aqui. Porque todas as vezes que a gente vem fazer a aula, a gente reúne antes para fazer um alinhamento de pensamentos para que a gente caminhe sempre na mesma direção. Então, o Gil agora vai explicar para você de casa. Se você tiver dúvida,
né, quando finalizar o vídeo, volta o vídeo, ou senão você pega a caneta, anota aí, para você ter base teológica e também histórica para você entender e poder argumentar sobre esses assuntos. Vamos lá, Gil. Tá, pastor, você vai explicar mais para frente o que é eleição, predestinação, ou a gente fala primeiro já o que significa Tá, a palavra? então, beleza, vamos lá, ok. Vou fazer uma leitura bíblica que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que é a nossa base de toda essa conversa aqui. Versículo 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo, ele faz 3 comentários no capítulo 1, versículo 4 aí. O pastor Daniel até falou assim, ó, aí você já está partindo para o lado de Armínio, mas eu vou ler o comentário. Que fala o seguinte: primeiro, em quem nós fomos escolhidos? É o que a gente precisa entender, né? Se a eleição fala de escolha, mas não há outra escolha a não ser Cristo. Então, se fosse responder, né, em quem nós fomos escolhidos, nós fomos escolhidos em Cristo. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Aí começa a variante de pensamentos. A palavra de Deus é muito clara, que fala que foi antes da fundação do mundo. Então, ou seja, o pastor Daniel falou na aula passada que Jesus, Deus, o Espírito Santo não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, e a partir daí criou um plano de emergência para poder resolver o problema. Antes mesmo de criar Adão e Eva, ele já tinha pré-estabelecido. Tudo já foi feito, se a gente pode falar a palavra, feito na Trindade. Na Trindade. Antes de tudo, eu sempre uso isso, né, pastor Daniel? Antes do haja luz, haja alguma coisa, que o único ser capaz de falar e fazer, haja quem? Deus. Ninguém no universo não tem esse poder. Então, antes desse haja, Deus já existia, já existiu e já determinou tudo O plano de salvação. o plano de salvação. Amém. Então, o terceiro, e qual que é a finalidade, né, dessa eleição, então? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Aí vem João capítulo 3, versículo 16, que a gente vem entender as condições da eleição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu passo a bola para o pastor Daniel, para fazer então um resumão aí da eleição. Nós vamos voltar nos pontos ainda, né? Vamos voltar. Esse antes da salvação eu acho interessante, é mais ou menos assim, para você entender. Eu gosto de chegar no popular, porque as pessoas vão ter, se você não é teólogo, você tem alguma dificuldade para entender o plano da salvação. Porque você não aprende o plano da salvação só lendo a Bíblia de capa a capa. Porque você precisa fazer um estudo sistematizado. Às vezes você lê o versículo, mas passou batido. Entendeu? Então, o plano da salvação, essa eleição, quando o pastor Heitor falou sobre essa eleição que aconteceu na eternidade, ou seja, antes que eu fosse gerado, eu já fui salvo, através do sacrifício de Jesus. Então, primeiro ele fez o plano da salvação, e depois fez o homem. Que Deus maravilhoso, né? É aquele caso, uma pessoa que nasce hoje aqui, no nosso século, né? Ele não vai morrer das doenças que muitas crianças morreram no século passado. Por quê? Porque quando ele nasceu, já havia vacina. Ou seja, daqui uns anos, nós vamos dizer assim, alguém morria de coronavírus? Não é, pastor Heitor? Verdade. Mas alguém tem cientista aqui estudando para chegar na cura. Mas daqui uns anos, o meu neto vai ficar muito perplexo de saber que alguém morreu de coronavírus.
A gente não fica assim, mas a gripe espanhola, mas como é que o povo morria disso, né? Então, assim é o plano da salvação. Chega-se então a um sistema, quando nós nascemos, a pergunta é essa: foi tão fácil para nós, depois do sacrifício de Cristo, que nós perguntamos assim: será que alguém vai rejeitar o amor de Deus? Olha só que maravilhoso, né? Jesus já morreu por mim. Então o plano da salvação ele foi elaborado primeiro, e essa eleição foi na eternidade. Foi na eternidade. E nesses dois pontos, tanto calvinista como arminiano se concordam que a salvação foi feita antes do homem. Esses dois pontos não tem. E pegando um gancho aqui, diversão. até para falar sobre a questão da graça, para arrematar aqui que você tinha falado, essa questão da graça está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Dom de Deus. Não por obras, para que ninguém Se glorie. se glorie. Ou Amém. seja, Heitor, nem fé nós temos. Se não for Deus que nos dá a fé, nós nem fé sabemos. Nem temos, o pastor Daniel. É verdade. É muito complexo. Isso é para tirar de nós, falar assim, bom, eu escolhi a Deus. Não. A palavra fala, muitos teólogos, pastor, nós estávamos falando no início, passagem, não me lembro agora, que Jesus virou e falou assim, não foram vós que me escolhestes, eu Mas que escolhi a vós outros. Muitos Amém. teólogos acham que não, aqui lá são, ele escolheu pessoas para ser discípulos. Não, ele está falando em questão de salvação, aquele texto. Então, quem escolheu foi Deus, e não o homem que escolheu a Deus. Nós estávamos mortos, nós não temos direito a nada, e o pior de tudo, Deus não tem obrigação nenhuma, pastor, de nos salvar. Isso é que o homem às vezes não consegue entender. Nós estávamos mortos, separados de Deus, Deus não tem obrigação moral e legal, para assim, eu tenho obrigação de salvar o Daniel e o Gil. A graça dele que nos alcançou pela sua misericórdia. Amém. É muito complexo. Amém. Entendendo a eleição, então seria um ato de Deus separando alguns indivíduos para a salvação. Alguns teólogos, né, pastor Daniel, atribuem o seguinte: não, Deus elegeu a igreja. E se nós trouxermos no nosso dia, quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Então como que ele vai separar a igreja e deixar o ser humano fora? Por isso que fala assim, ele elegeu pessoas. Pegando um radical aqui, Gil, da palavra eleição, no grego é ágios, que significa santos, né? Que significa separado do pecado, e aí tem um texto muito bonito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E é um adjetivo no grego também, que é amomos, que significa irrepreensível. Então aí já fecha o que a gente tinha falado, né? Santos e irrepreensíveis. Ok? Então, ok. Então, está entendida essa parte aí da eleição. E a predestinação nós falamos mais depois? E partimos agora, então, já para a parte da predestinação. Então, a gente fala primeiro dos 5 pontos ou nós vamos falar da predestinação? Vamos, né? Vamos. Bom, logo após, quando nós falamos do sínodo de Dort, aí foram fixados, pastor Daniel, os 5 pontos, chamados 5 pontos calvinistas, que são, vamos falar e a gente pode até comentar um outro, fiquem à vontade. Primeiro, é a depravação total do homem, era um ponto calvinista, de João Calvino, ou seja, todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de escolher o bem e em questões espirituais. Está em Romanos 3, de 10 a 12. Depois as pessoas podem ler em casa. Todos pecaram, né? Exatamente. Todos Carecem pecaram. Exatamente. E o segundo ponto seria, pastor Heitor, a eleição incondicional. Nós estamos falando dos calvinistas. Foram que depois o sínodo resolveram banir Armínio e institularam esses 5 pontos como certeza. Então vamos lá. O primeiro ponto é que o homem era totalmente Depravado. Ok. Todos pecaram. E isso é um ponto de convergência. Também quem defende
as ideias de Armínio, Depois nós vamos também falar dos sabe 5 que- pontos de que- Armínio aqui, para não que também ficar... todos pecaram. Exatamente. Isso aí é um ponto Nós podemos comum. até mesclar os dois, se É vocês mesclar quiserem. porque Não, vamos a lá. gente- Vamos lá. Vai andando. E o primeiro de Armínio, que aí ele deixou esse legado dele, que ele debateu na época, tudo, era sobre o livre-arbítrio. São livres para aceitar e recusar a salvação, que você falou no início, agora há pouco, pastor. Ele defendia que o ser humano é livre para aceitar ou não a salvação de Jesus, de Cristo. O segundo ponto do calvinismo seria a eleição incondicional. O que é uma eleição incondicional? Deus elegeu pessoas para a salvação baseado na sua própria vontade. Ele que escolheu, o critério foi dele, Daniel. Ele viu do jeito que ele quis, ele é Deus. Ele falou assim, eu vou salvar o Heitor e deixar o fulano de fora. O critério é dele. Nós não conseguimos entrar no critério de Deus. Às vezes isso é que é o problema, que dá muita atropela demais, pastor Daniel. É que as pessoas tentam entender, mas por que Deus criou um para o céu e outro para o inferno? O critério é dele. Possivelmente, eu creio que ele teve uma razão. Não sei qual, mas é dele. Lembrando que esse é um Essa pensamento ideia de calvinista. Entendeu? Exatamente, por isso que eu falei que é o segundo ponto calvinista. Aí já tem o arminiano, que é o segundo que ele estava debatendo na época, o pastor Daniel. É a eleição condicional. Calvinista é incondicional, nós não temos efeito nenhum sobre ela. E o Armínio defendia a condicional, ou seja, Deus, na linha do tempo, ele previu quem ia ter fé nele antes de acontecer tudo. Olha que coisa interessante. É interessante o ponto dele também, né, o pastor Heitor. Chega a ser maluco, né? Só de imaginar. Na linha do tempo, ele previu que o Daniel ia ter fé suficiente para crer nele, e ele predestinou antes de tudo. É o segundo ponto que Armínio defendia. É interessante demais também. E o terceiro ponto é expiação limitada, que é calvinista. O que é expiação limitada? Que Jesus morreu somente para os eleitos dele. E Armínio já falava não, era ilimitada. Deus morreu para toda a humanidade, e somente os que tiverem fé nele é que serão salvos. Gente, isso é legal demais que a gente está fazendo aqui hoje. Sensacional, né? Porque isso aqui, imagina, rapaz, há 500 anos atrás, o povo discutindo isso numa mesa redonda, e tomando um café e discutindo, um pensava uma coisa, outro pensava... E isso tem até hoje no nosso meio, né? Até hoje. Se deixar, nós vamos discutir aqui. É tão interessante, eu acho interessante porque isso tudo partiu de pressuposto, de ponto de visão. Isso. Por exemplo, Armínio falou assim, olha, não, se o homem aceitar vai ser salvo, né? E Calvino falou, não, o fato de eu estar aqui é porque ele quis que eu aceitasse, para ser salvo. Você entendeu que o negócio é assim? Tipo assim, ó, se o Heitor aceitar esse celular, vai ser dele, é salvação, né? Então, Armínio fala assim, você quer salvação? Entendeu? Só que João Calvino fala assim, não, quando o Daniel comprou o celular, já comprou o celular no nome do Heitor, sabendo que ele iria aceitar. Você viu como é que... É mais ou menos assim. Você viu como é que a gente cabe? Isso tudo é perspectiva. Como é que é o exemplo do barco? Do barco saiu. O exemplo do barco que a gente estava usando é o seguinte, o barco da salvação saiu. Então, o arminiano vai dizer assim, ó, se você ficar nesse barco, você vai chegar na salvação. Mas se você pular, você não vai ser salvo. Não vai ser salvo. Já o Calvino disse assim, não tem condição de você pular desse barco, meu querido, porque ele é maravilhoso. Se você for tá predestinado, nele, você vai chegar no porque final. você vai chegar. Você entendeu? Entendi. Fora desse barco não tem salvação. Então a gente vê em perspectivas tão diferentes, mas se a gente sair um pouquinho, a gente vai descobrir que eles estão vendo a mesma coisa. A mesma coisa de um prisma diferente. De um prisma diferente. Legal. Eles viram a salvação lá, ó. Meu amigo, você vai chegar lá, queira ou não queira, o outro fala assim, você não vai sentir vontade de pular desse barco. É muito Aí, interessante. O interessante, nós vamos para o quarto ponto calvinista, que foi intitulado pela Sínodo. A graça
irresistível, pastor Daniel. O que é isso? Irresistível. O eleito não pode resistir à graça de Deus. Se Deus, pela graça, quis salvar o Daniel, acabou, ele não vai conseguir sair dessa graça nunca. A graça vai correr atrás dele. Vai correr atrás dele, se for o caso, se for entender assim. Armínio já falava assim, a graça é resistível. Eu tenho poderes para resistir à graça de Deus. Deus quer me salvar, mas eu não quero Deus, eu não quero ser salvo. Era a divergência dos dois, dos dois teólogos. Que a graça, ela era irresistível, que você não sairia. É igual se você tivesse deitado numa cama, olha, é domingo, o Heitor está na cama dele lá, e eu tenho certeza que ele não vai sair da cama para ir capinar o quintal. É mais ou menos assim, né? Aí você me derruba. Aí outro fala assim, não, o Heitor vai querer sair da cama e capinar o quintal em vez de ficar deitado. Fala, não, isso é improvável, é impensável. Então, dentro da perspectiva, essa é a graça. Ó, o que eu vou te dar é tão gostoso que você não vai sentir vontade de se desviar, sair da graça, porque a graça é maravilhosa. Exato. Então são visões diferenciadas, né? O Heitor sabe, nós estudamos teologia, porque de instituto para instituto, as teorias também são, a minha é mais armeniana, e as outras escolas teológicas tem umas que é mais calvinista. Então, eu tenho colega que teve a oportunidade de estudar nas duas escolas, né, E ele fala assim, depois de estudar nas duas escolas, armeniana e calvinista, aí o que você virou então? Ele ficou igual eu, falou assim, eu gosto das duas. Calvinismo. Eu gosto das duas, porque as duas são interessantes e autoexplicativas, entendeu? É bem verdade que eu hoje entendo que a ideia calvinista, ela é mais fácil de entender, porque ela passa pelo pressuposto, fala, meu amigo, o caminho é esse aqui, e você foi chamado por Deus para esse caminho, e não tem outro caminho, né? Já na ideia do arminiano, eu tenho outro caminho, eu vou escolher outro caminho, se eu sair desse caminho, eu não vou. Então, são perspectivas diferente para a mesma coisa. Para chegar em Cristo. Por exemplo, o calvinista, ele vai dizer assim, eu fui regenerado, e depois que eu fui regenerado, eu aceitei Jesus. O armeniano vai dizer assim, eu aceitei Jesus e fui regenerado. Você entendeu? Começa ali, eu fui regenerado, por isso aceitei Jesus, o calvinista. O armeniano vai dizer, não, eu aceitei Jesus, aí eu fui regenerado. Mas de lá ou de cá, você chegou em Cristo. E foi regenerado. Chegou regenerado por Cristo. Então, as ideias, se elas trabalham, se Armínio vai trabalhar na eleição de um povo, fala, não, é a igreja que Jesus está falando, que foi predestinado. Se você estiver no meio da igreja, é o que o Gil falou. Se você estiver no meio da igreja, você está salvo. Já o calvinista fala, não, ele elegeu pessoas. Você é a igreja. É interessante que no tempo, cronos de Deus, no nosso mesmo, no kairos de Deus, no cronológico, existem eleições diferentes também. Existe eleição para a salvação, Deus elegeu um povo. Quem que é o povo? Nação Santa, Israel, é uma eleição. Mas é diferente, né, Daniel? Deus elegeu um povo. Dentro da história tem várias eleições que Deus interviu naquilo ali, Heitor. As pessoas têm que entender. E para a gente fechar no quinto, calvinismo, quinto ponto calvinismo, esse eu acho muito interessante. É a perseverança dos santos, que é o quinto ponto calvinista. O que é isso? Que todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim. Até o fim, se perseverar, será salvo. Aquele que pular fora, Daniel, do barco, é porque não foi eleito, de acordo com o calvinismo. Aí já tem o arminiano, que defendia o seguinte, o decair da graça. Os 5 pontos que é arminiano. O que é isso? Os homens salvos podem perder a salvação, caso não perseverem na fé. O cara veio, aceitou Jesus, mas depois não quer Jesus depois mais. não quer Jesus mais. Aí eu perdi a salvação. É isso que é uma das maiores brigas entre eles, porque dentro do calvinismo não tem esse negócio, pastor Daniel, de você falar, nós não estamos defendendo nenhum nem outro, Sim, nós estamos explicando.
Que dentro do calvinismo eles pregam o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Como que Deus vai te dar? Hoje eu te salvo, amanhã você sai fora. Não, voltou, eu te salvo de novo, voltou fora. Então eles pregam isso, sabe? Que é diferente do arminianismo. Então, Gil, Uma vez salvo. Vamos falar novamente os cinco pensamentos de Calvino e os 5 pensamentos de Armínio. Vamos lá, Gil, faça uma leitura dos 5 pontos de Calvino. Sem explicar, né, Heitor? Isso. Do calvinismo, desculpa. Primeiro, depravação total do homem. Calvismo aí é seu pastor Daniel. Isso. Segunda, eleição incondicional. Esse é um dos que mais pega no calvinismo também, é isso. Terceiro, expiação limitada. Quarto, a graça é irresistível. E a quinta, perseverança dos santos. Esse é de Calvino. Ok. Agora nós vamos falar do Armínio, os 5 pontos dele. Primeiro, livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio para decidir. Segundo, a eleição é condicional, é diferente do calvinismo, que era incondicional. A expiação é limitada, é diferente do calvinismo, que era ilimitada. A graça é resistível, que o outro era irresistível. E em quinto lugar, é decair da graça. Você pode cair da graça de Deus. E a outra não, você vai perseverar, você vai ser salvo mesmo. Agora o mais interessante, pastor Heitor, disso aí, eu acredito que você vai entrar nesse ponto, é que muitas pessoas falam: bom, se eu fui predestinado, para que eu vou pregar o Evangelho? Se existe predestinação, para que eu vou pregar o Evangelho? Se você me permite dentro do que a gente entende, é o seguinte: existe uma passagem que fala assim: a Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da salvação. Ou seja, ele escolheu as pessoas para serem salvas e escolheu também, pastor Daniel, um método para a pessoa ser salva. E qual que é o método? Você vai, prega e alcança muitos. Isso aí, pastor, se você tiver puder ler para a gente, seria ótimo. Qual que é o texto? Apocalipse 17, 8. Não, perdão. Atos 18, 9 e 10. Eu posso até explicar rapidinho. Paulo, quando ele estava pregando, pastor Daniel, lá em Corinto, ele teve várias oposições naquela época, pastor Daniel, Heitor. Aí Jesus apareceu para ele numa noite, numa visão. E falou assim: Paulo, eu queria que você lesse. Atos 18, 9 e 10. Capítulo 18, 9 e 10. 10. Leia com a gente, Atos capítulo 18 e o versículo 9 e o versículo 10. 18, 9 e 10. Diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. E quem que é essa gente, pastor Daniel? Os eleitos de Deus que estavam lá ainda. Qual que era o método que Deus usou? Para Paulo pregar. Os predestinados. Os predestinados. Interessante. Acho que o mais importante disso tudo, às vezes às vezes briga teológica que acontece com o Apocalipse. Isso. Né? É milenismo, é pós-milenismo, é aquilo e tal. Meu irmão, eu acho que é o seguinte, sabe? A gente tem que estar preparado. Independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Buscar a Deus, orar, consagrar a nossa vida, buscar a ser uma pessoa honesta, íntegra, correta, que cuide bem da nossa casa, que fale do amor de Cristo, que viva uma vida dentro dos parâmetros bíblicos, que com certeza não vai dar errado. Não é isso? Então, às vezes, independente dos pensamentos de teólogos, dessas pessoas que nós citamos aqui, que é importantíssimo os irmãos terem esse conhecimento, mas o mais importante de tudo é que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém. E por isso nós temos a garantia da nossa salvação. Amém, pastor Daniel? Amém. Isso é maravilhoso. Dentro dessa teoria, eu achei interessante uma ilustração. Dentro das defesas, eu tenho muita gente nessa cidade, porque dentro do ponto de vista
de Calvino, ele pensa o seguinte, para você não sair batendo nele assim de uma vez. Tem um homem só no mundo, e Jesus morreu por esse homem. Morri por você. Aí esse homem fala assim, eu não quero a sua salvação. Aí ele vai para o inferno. Só um homem, uma só salvação, aí ele vai para o inferno. Aí fala assim, peraí, então foi pago o preço 2 vezes. Uma porque Jesus morreu por você pagando seu preço, e você não aceitou e pagou o preço também no inferno. Então onde ele pega a teoria da graça, diz, a graça é tão irresistível que quando o leitor souber que Jesus morreu por ele, ele vai optar por Cristo. É aí que começa a teoria, para você entender o que um calvinista está pensando. Aí você pensa assim, baseado nessa teoria, ele apostou muito em mim. E Cristo apostou em nós. O meu sacrifício vai ser tão perfeito, que quem vê o sacrifício não vai se desviar dele. Então, dentro de uma teoria, entendendo, porque eu não sou especialista em Calvino é o Gil, ele entendeu o seguinte, quando o Gil descobrir que ele é um eleito, ele não mais vai querer pecar, ele não vai querer se associar no pecado, porque a gente pensa, mas se eu estou predestinado para a salvação, então, eu vou para o mundo, eu vou pecar, eu vou fazer de tudo porque eu estou salvo. Mas na teoria deles, eles não pensam assim, eles pensam assim, o dia que você descobrir que você foi eleito e salvo, você não vai querer mais associar com o pecado. Se você tem um pensamento de pecar, é porque você ainda não encontrou o resultado da salvação. É assim, se o Gil quiser me corrigir, mas é mais ou menos essa teoria mesmo. Que ele entendeu. Em Romanos 8, 9 e 10, fala muito bem sobre eleição e predestinação. De antemão, elegeu e predestinou para ser salvo. O problema é o seguinte, o problema de predestinação fica nessa briga que eu acho ridícula, desculpa da palavra, Heitor, essa briga teológica é desnecessária, porque a predestinação é um problema tanto calvinista quanto arminiano. Que existe, Heitor, a predestinação, só que diferente de algum olhar e outro. Se o arminiano crê que Deus, no corredor do tempo, viu que a pessoa ia crer e ele predestinou, o que é isso? Não é predestinação? Então, as duas escolas teológicas é a mesma coisa, só que um crê de uma maneira, acha que Deus interviu, o outro que você... Foi o que aconteceu com Paulo, né? Isso. A igreja viu Paulo perseguidor, e Jesus já sabia que ele ia ser um apóstolo. Verdade. É coisa louca, irmão. Para mim deu um bug lá no céu, todo mundo batizado com o Espírito Santo lá no cenáculo, era para sair o Paulo lá de dentro, e o Paulo sai na contramão. Ô Paulo, esse caminho não é o seu não, filho, eu já te vi você saindo de perseguidor para perseguido, eu já vi isso, né? E outra coisa também que nos leva a pensar, e eu acho que aí derruba toda a teoria, é o caso dos 12 apóstolos, né? Sim. Um de vós é o diabo. Isso é duro de refutar isso aí. Que saber que dos 12, né, um seria o traidor, e Jesus ainda fala, ai dele. Melhor seria se ele tivesse amarrado um peso no pescoço e jogado no fundo do mar. Então dá para imaginar, dos 12, Satanás o tempo inteiro, eu sei que um de vocês é o traidor. É fácil. Assim, dos 3 aqui, tá eu, você, Heitor, e o Gil. Eu falo assim, um de vocês vai para o inferno. E agora? Deus que me livre. E agora? Você me permite só finalizar? Sim, vamos lá. Nós estávamos falando no início aqui, né, pastor Daniel e pastor Heitor. É um dos casos que a gente tem certeza mesmo da predestinação, eu sempre defendi isso. Na Bíblia nós temos um livro, que você citou ele agora há pouco, Apocalipse. Nós já não sabemos qual que é o destino de Satanás. E quem fez esse destino de Satanás? Não foi quem? Não foi o próprio Deus? E ele tem poder para mudar esse destino dele? Não. Então, é ilimitado mesmo. É o caso de Apocalipse, né?
quando fala, Senhor, eu vou sentar à sua direita, à sua esquerda, lá, os discípulos falam assim, Não cabe a olha, mim. isso não cabe a você, aqueles que o pai já escolheu, não tinha nem nascido, nascido. rapaz, não tinha nem nascido, falou, não, o pai já escolheu uma turma aí, viu? É o caso do arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, e se todos nós, ninguém quiser a salvação, como é que aconteceria o arrebatamento da igreja? Pastor Heitor, agora eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não sou calvinista, eu defendo algumas coisas calvinistas e defendo algumas coisas arminianas, igual o pastor Daniel falou, e ele também se tornou um calvino arminiano. Tamo junto. Teólogo, irmão, você não pode querer ser uma coisa só, tá? Você tem que ver os dois lados, tirar os pontos que são positivos e abraçar na sua fé. Eu acho assim, ó, é uma das escolas dominical mais top que tá tendo aí no Brasil hoje, não tá não, pastor Daniel? Essa aqui, ó, eu vou revelar um segredo para vocês, não vou falar o nome não, mas nós tem duas teorias aqui, viu? Mas você já percebeu. Nós temos um centrado e eu passo para lá, pro lado do Calvino, e vejo claramente que o Gil passa pro lado aqui de... Eu tô no meio termo. E o Heitor, a gente tá vendo que lado que vai ficar, Não, mas eu tô sei. do lado correto. É igual a história de falar assim, questão de política. Eu não gosto muito de política, deveria gostar, porque a gente faz parte disso, né? Mas peraí, você não gosta de política? Não gosto daquele bagunça de política, por exemplo, um partido brigando com o outro, aquilo lá eu não gosto. Se fosse só você, nós resolvíamos esse problema agora, irmão. Porque aonde eu quero chegar nessa briga de teólogos de calvinismo e arminianismo? Uhum. Tem pessoas que defendem o partido, falam, não, meu partido pode roubar para fazer o quê? Mas eu Tô junto com ele. Né? Tá errado, Heitor. Verdade. Não é verdade? Eu acho que os irmãos hoje tiveram um esclarecimento bem transparente, calmo, tranquilo e sereno dessa situação. Isso. Então, eu gostaria de encerrar essa escola bíblica dominical com muita alegria, né, de podermos discutir temas polêmicos, mas com muita serenidade, com muita sabedoria e, acima de tudo, levar para você aí um conteúdo de qualidade, de excelência, com maturidade, embasado na palavra do Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos que nos... Mas já? Já acabou. Passou rápido, né? Meu Deus. Parece que eu estou na introdução ainda. Acho que Ó, agora que acabou. mas essa é a 3 de 13. Então faltam 10 lições aí para frente, praticamente o mesmo assunto. Então sejam muito bem-vindos sempre à Escola Bíblica Dominical. Passando aí essa quarentena, nós aguardamos você e sua família aqui presencialmente, para juntos estarmos aqui aprendendo, estudando. Então é muito importante que todos os irmãos sigam essas instruções. Nós vamos orar agora. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, pastor Daniel. Eu que agradeço. Muito obrigado a toda a nossa equipe da transmissão, Jefinho, o pessoal da banda, Giovanni e toda a família que está nos assistindo aqui nesta noite. Vamos orar, agradecendo ao Senhor? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Manhã maravilhosa. De estarmos aqui para discutirmos assuntos tão relevantes relacionados ao crescimento da sua igreja. Sabemos, Senhor, que o Senhor usou esses homens no decorrer da história. O Senhor usou Calvino, o Senhor usou Armínio, o Senhor usou Lutero, John Wesley e tantos homens que deixaram seu nome na história, com a sua contribuição, com seus ensinamentos, com seus estudos. E nós temos a oportunidade de estarmos aqui no século 21, ainda debatendo assuntos tão relevantes relacionados à palavra do Senhor. Verdade. Independente de todas essas teorias, cremos que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Entregamos a nossa vida ao Senhor todos os dias. Entregamos, Senhor, a nossa igreja, todas as famílias que estão nos assistindo, o pastor Luiz Elias, o conselho dessa igreja, todos os líderes, que eles sejam alcançados agora pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu carinho. Muito obrigado e que o Senhor nos conceda mais uma semana de paz e de vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família.